Bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. É redundante dizer que estou feliz em estar aqui e receber essa convidada maravilhosa. Mas, gente, eu vou falar uma coisa antes. Esse negócio de ter vinheta, eu me acho. E segunda coisa, eu tenho certeza que eu tinha que ser entrevistadora. Porque eu adoro fazer isso, gente. E hoje eu vou receber aqui uma médica ginecologista de Bento Gonçalves, que eu conheci num curso que, antes de eu falar o currículo, eu vou dizer que ela é uma pessoa muito especial, tem uma energia incrível, incrível, um sotaque, assim, bem carregado, mas maravilhoso, e é uma delícia estar com essa pessoa em todas as horas. Assim, eu conheci no curso, já encontrei em outros momentos, e é sempre muito bom. E já temos, apesar de conhecer, acho que há uns 2 anos, já temos histórias significativas para contar juntas. Ela é formada em gineco e obstetra pela Faculdade de Caxias do Sul. Tô lendo porque eu sempre anoto para não esquecer, tá? Mais de 20 anos especialista em ginecologia e obstetrícia. Ela fez pós-graduação pela PUC, tá, de gestão em saúde, fez mentoria na empresa Lana Gerardi também, é graduanda agora numa pós de ginecologia regenerativa, também no Sul. Ela tem um consultório com a doutora Ana, o Dedicare, e ainda tem uma empresa chamada Gestar, que cuida das gestantes lá de Bento Gonçalves, e ainda tá no hospital, e ainda um monte de coisa, e a gente vai perguntar tudo para ela hoje. Doutora Carol, vem conversar comigo, que delícia ter você aqui. E que currículo, né, minha filha? Ainda bem que eu anotei, porque eu ia esquecer, certeza. Imagina. Ai, Lana, eu assim, ó, pensa na alegria de eu estar aqui contigo. Se tu tá te achando entrevistar, eu tô me achando ter sido convidada. Ai, gente, daqui a pouco algum canal tipo HBO vai descobrir a gente aqui, porque não é possível, só tem gente de qualidade aqui, gente. Tá maravilhoso. Tá? E você vê, eu tava falando de você aqui e já lembrei que não precisamos contar todas as histórias, mas em pouco tempo, como a gente já tem história junto e histórias significativas, né? Eu me sinto Com extremamente certeza. feliz e honrada por isso, sabia? De verdade. A tua É mu- mala tá salva? Oi? A tua mala tá salva? Te lembra? Tá. Então tá ótimo. Ai, nem Achei que me tu não ia mais fala. gostar de mim. Gente, pelo amor de Deus, muitas histórias boas já. Mas, ó, te chamei aqui hoje para falar de você, né? Da sua experiência profissional, pessoal. Como eu te falei, com o objetivo mesmo de levar informação relevante para as mulheres que assistirem a gente. Porque hoje a ginecologia tem uma possibilidade de tratamentos enorme para que não tinha antigamente, né? E realmente encorajar, inspirar outros médicos a darem esses passos que você deu, que não foram simples, né? Por isso que eu vou te perguntar aqui, mas que você deu e foram tão significativos, com resultados tão maravilhosos, né? Então eu quero saber da sua vida hoje. Hoje é você quem Uau, fala tudo. Então eu quero começar te caramba. perguntando como é que você parou na ginecologia? O que aconteceu que lá na faculdade de medicina você falou, não, quero isso aqui. Conta. Lana, é muito engraçado, porque eu gostava de tudo e quando eu cheguei na faculdade eu tinha certeza de 2 coisas que eu jamais iria fazer: pediatria e gineco. Fiz estágio em anestésio, fiz estágio em ortopedia, fiz estágio em pronto-socorro, mas nunca me achava assim. Lá no 6º ano, então, quando a gente começou a fazer parte de doutoranda, quando começou a fazer parto, quando começou a entrar no mundo ginecológico, eu disse, pá, é isso aqui que eu quero. Justamente por quê? Porque eu adoro cirurgia, gosto de clínica e eu queria alguma coisa que pudesse casar as 2 coisas. E tu me conhece, eu sou muito expansiva, enfim, então acho muito impessoal você só fazer a cirurgia e mandar o paciente embora, ou também só ficar fazendo clínica, que é cansativo também o consultório. Então, assim, foi no 6º ano de faculdade que realmente, assim, eu disse, é aqui que eu quero aqui é o meu mundo. Então, a partir daí,
consegui também já entrar na residência logo depois que eu me formei na Universidade de Caxias do Sul, tá, na UX, fiquei 2 anos na cirurgia, na gineco lá no Hospital Geral, e depois voltei para minha cidade, aqui em Bento Gonçalves, né? Então, como não nasci em berço esplêndido, sabe que a gente chega com vontade de fazer a diferença, currículo embaixo do braço, e fui nisso, fui lutando. Então, comecei em várias cidades, espalhamos currículos, não tinha condições de fazer no momento um consultório, foram tendo as oportunidades, chegou uma época que eu tinha 8 empregos, né, para poder também me virar. E aí, depois, com o tempo, a gente conseguiu selecionar, conseguiu uma parceria para consultório, e acho que faz muita diferença quando você batalha muito pelas coisas que você quer. Então, eu valorizo, assim, Lana, assim como tu é grata, até hoje, assim, eu valorizo demais as pessoas, as pacientes, as famílias que me honram, né, de poder ajudá-las em todos os momentos da sua vida. Honro demais o dinheiro que a gente tem, porque as coisas que a gente consegue, porque realmente é fruto de muito esforço. Aí, a partir daí, você sabe que a gente nunca pode parar, né? Então, eu fiz uma especialização em cirurgia vaginal, tá? Então, nós somos em 3 colegas, a gente está há mais de 14 anos fazendo, e o nosso curso foi lá com o Otacílio, que depois foi onde eu te conheci. Nós temos mais de 1.000 pacientes em que a gente realizou cirurgia. Trabalho ainda com obstetrícia, tá? Trabalho em consultório de gineco. Fiquei 3 anos de responsável técnica aqui da parte ginecologia e obstetrícia do hospital aqui da cidade de Bento Gonçalves, no Taquini. Por alguns motivos pessoais, enfim, eu precisei sair. E sigo no consultório, mas é aquilo, né, Lana? A idade vem, o pique, eu ainda tenho muito pique, mas a gente já vê que a estrada a gente cansa muito mais, então a gente tem que começar a pensar realmente no que a gente quer para daqui adiante, né? Então eu vou fazer 47 anos, pelo amor de Deus, não me acho velha, mas a gente sabe que a gente precisa ter, muitas vezes, na nossa vida, algumas outras prioridades. Eu estou com uma situação na minha família pessoal, então meu marido tá em tratamento oncológico. Eu acho que às vezes as coisas vêm na nossa vida para dar um sacudão, assim, para dizer, não, peraí um pouquinho. Eu sei que o trabalho é importante, mas a gente talvez tenha que mudar algumas prioridades. Então, nesse intuito, foi que daí também entrou agora a questão da ginecologia regenerativa, né, na jogada. Eu acho a sua história tão bacana, assim, porque você é uma uma médica como a maioria dos ginecos no Brasil, né? Que não veio de berço esplêndido, que tem que batalhar pra caramba. Eu não sabia que você tinha tido 8 empregos, né? Quantos empregos você tá agora? Agora eu estou no meu consultório e na Gestar, né, nas minhas 2 clínicas. Show. E no hospital, claro, eu faço obstetrícia ainda e trabalho no hospital, mas eu agora estou priorizando o meu negócio. Sensacional. Então, eu acho que é exatamente isso que é tão bacana, porque você representa uma boa parcela, assim, dos médicos, né, pela história. E por isso também que eu queria que você viesse, não só porque eu gosto muito de você, mas apesar aquela escrita lá com caps lock, tá? Eu uso aquilo de Tá, por exemplo para favor. todo mundo. Só isso. Sim, eu prometo Mas melhorar. eu te amo, tá? Não Tá, é só obrigada. porque eu te amo, é porque eu acho que você deu passos que a maioria dos médicos tem vontade de dar e não consegue. E você não excluiu a parte da família, né? Você tem um filho, você teve essa situação agora, né? Há pouco tempo na sua família, com seu marido. E você conseguiu enxergar novas possibilidades. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando você começou a enxergar essa nova possibilidade antes dessa situação importante. Como é que foi isso para você? Que hora que você falou, não, vou ter que dar uma mexida porque não tá bacana? Como é que foi esse momento? Olha, foi assim, acho que a pandemia veio muito assim mexeu muito conosco em todos os aspectos.
né? E principalmente, assim, eu comecei a cansar, né? E cansar no sentido de que a, o nosso dia a dia, ele não termina no horário de expediente. Então, a gente tem muita coisa. E na época eu estava de responsável técnica, né, do hospital, além de todas as funções que eu tenho no meu consultório. Aí a doutora Ana Paula, minha colega e irmã, né, a gente um dia sentou e começou assim, bah, Carol, nós vamos ter que fazer alguma coisa de diferente para começar a ganhar dinheiro, então, porque todo mundo bem sabe que ginecologia e obstetrícia hoje em dia, assim como todas as especialidades, a coisa está mais difícil, os gastos aumentam muito, os planos de saúde não conseguem manter né, que a gente consiga manter a mesmo padrão, enfim. E aí chegou no momento que entrou na jogada a possibilidade. Como a gente já conhecia o curso do Otacílio da cirurgia ginecológica, o que aconteceu? Nós vimos que tinha um curso e, num primeiro momento, a gente queria se reciclar na cirurgia gineco. Mas aí tinha lá, e também ginecologia regenerativa. Temos alguns colegas maravilhosos que fazem aqui no nossa cidade, né? Mas eu sempre acredito que quando tem espaço para todo mundo, desde que você faça um trabalho digno, justo, né, baseado em protocolos, em seriedade, eu acho que tem trabalho para todo mundo. E aí nós dissemos assim, ué, por que não? Por que não abraçar essa oportunidade e pegar ela como talvez a nossa, digamos assim, a nossa aposentadoria, né, no sentido de que ter mais qualidade de vida, tá? Então, a qualidade de vida no sentido de trabalharmos, mantermos o nosso, né, a nossa rotina, mas talvez um pouco mais calma, um pouquinho mais tranquila. Eu amo de paixão, tu já sabe disso, em obstetrícia, eu sou doida da obstetrícia, mas a gente sabe que a obstetrícia, ficar até o final da tua vida, assim, fazendo, é muito complicado. Então, eu estou com algum plano, não digo em breve, mas a médio prazo, ou talvez deixar a obstetrícia um pouco mais de lado, porque também a gente tem que se organizar. Então, aí, o ano passado, a gente acabou fazendo o curso, então, que fazia a cirurgia vaginal e a questão da regenerativa, e a gente se apaixonou. Se não, tá aqui, é aqui que nós vamos encostar, digo, vamos amarrar o bode aqui né, nessa nova perspectiva. Que daí, então, nesse curso, coincidentemente, que eu acabei te conhecendo, e aí nós nos apaixonamos pela questão da tua mentoria, e aí eu não sosseguei, eu já te quis também, eu já aproveitei e fiz a mentoria contigo. E também, né, doutora Carol, é um nicho de pacientes que não tinham muito o que fazer, né, com elas. E agora, de repente, abriu um leque de possibilidades incrível para essas pacientes, né? Você está atendendo mais? Qual é o perfil que você atende mais de paciente agora? Porque você faz muito obstetrícia, beleza. Mas qual Sim. mais perfil? Então, assim, Lana, realmente, assim, como a ginecologia regenerativa, ela é uma especialidade que vem há pouco tempo, tá? Então, tu sabe que tudo que vem há pouco tempo, até para você ter uma credibilidade e dizer assim, não, isso aqui realmente faz a diferença, leva um tempo. Então, nós estamos também aproveitando tudo que aqueles professores nossos lutaram muito, né, para ter esse reconhecimento. Eu tenho a minha faixa etária maior do consultório é entre os 30 e 60 anos, tá? Mas amo as minhas adolescentes, agora eu estou começando a atender as minhas meninas que eu fiz parto, então estou me achando também. Tenho bastante pacientes acima de 60, mas a minha é dos 30 aos 60 anos é o meu ponto forte. Tá. E assim, ó, a ginecologia regenerativa, ela me encantou muito porque é exatamente o que tu falaste, sabe, Lana? Nem tudo a gente consegue melhorar com medicação, nem tudo a gente consegue melhorar com creme vaginal, né? Então, assim, nem a gente fica realmente com muitas coisas que nós teríamos oportunidade de fazer, mas a gente acaba muitas vezes até mandando, encaminhando
coisas que não teriam necessidade de nos encaminharmos. O que que tem a a ginecologia regenerativa, tá? Ela trabalha muito com a questão de assoalho pélvico, vagina, vulva, região perineal, tá? E esse assoalho pélvico, dentro de todas as suas nuances, tá? Nós temos diferentes técnicas, tá? Tu tem a técnica da parte que a paciente só quer fazer mudanças estéticas, então dá para fazer peeling, microagulhamento, a gente pode fazer botox, nós podemos fazer laser, luz pulsada, clareamento de pele. Então, tem a questão, e hoje em dia as pacientes, eu até achava que não, mas realmente a parte íntima incomoda muitas vezes a paciente, principalmente porque quando lida com a questão sexual, se você tem alguma parte do teu corpo, que você tem alguma coisa que te deixa mais ansiosa, isso acaba interferindo em tudo, né? Doutora Então, nós Carol, temos... Oi. desculpa te interromper, mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Você acha que depois que você descobriu esses tratamentos, você começou a abordar mais a paciente, ela começou a falar? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a minha prima, há alguns anos, ela me falou assim, Lana, você não conhece uma ginecologista? Porque eles não conversam de sexo e tal. Eu tenho uma sensação que a ginecologia tradicional, ela tem mais ou menos a mesma anamnese para todo mundo e aí não se aprofunda muito e as pessoas não falam. Porque acho que no fundo as pacientes têm queixas e acabam não Sim, falando, que talvez, sei lá, não sabe que tem tratamento. Você sente isso também? Você comprovou isso? É um fato? com certeza absoluta. Eu acho que, às vezes, também o médico não pergunta porque ele sabe que, se dependendo da resposta, como fica a questão da consulta, tá? Eu Aham. tenho, Lana, uma vantagem que faz, acho que mais ou menos uns 6, 7 anos que eu não atendo mais primeiras consultas. Graças a Deus eu tenho uma clientela bem sólida, a não ser assim, que eu digo assim, as minhas guriazinhas, alguém que me pede, porque eu sou parada até em mercado, igreja, para tentar liberar consulta, mas eu faço questão de justamente assim, priorizar essas pacientes que já estão comigo há quase 20 anos, tá? Então, por esta liberdade, imagina, eu tenho um paciente aqui que começou adolescente, que namorou, que casou, que eu fiz o parto, entendesse? Então, eu tenho uma liberdade bem maior, a consulta é muito descontraída, eu consigo conversar bem, e o que eu tenho visto é que é impressionante a quantidade de como a queixa ginecológica sexual, ela está presente. Eu acho que a mulher, eu sempre digo para elas, gurias, quando em 1970 a gente rasgou o sutiã para conseguir independência, então veio também toda uma questão no sentido de que, poxa, imagina, né, Lana, tem muita mulher ali, trabalha de noite, tem filho, tem casa, então nem todo mundo consegue um auxílio. Então, também a libido, essas questões sexuais, elas são multifatoriais. E Hum. eu tenho muita paciente também que daí, de repente, assim, ai, Carol, eu tô com uma queixa, assim, eu acho meu lábio feio, minha vagina escura. Antigamente a gente dizia assim, imagina, mas isso é normal, não te preocupa. Só que eu comecei a perceber qual foi a minha visão diferente, que não, peraí um pouquinho. Se ela tem essa queixa, daqui a pouco no mundo dela, na realidade dela, aquilo ali faz muita diferença, até num relacionamento. E a gente nota que quando a pessoa tem qualquer coisa, principalmente na questão sexual, essa retração, isso tu tem outros aspectos, tu tem medo de te relacionar, do que a pessoa vai achar. Então, realmente, tu começa, e aí, assim, depois que você tá, que nem eu tô nessa pós, né? Tu não consegue ver mais uma vulva e uma vagina com os mesmos olhos. Tu sempre vai ver, olha aqui, podia ajeitar. Sem, claro, que é muito importante, Lana, assim, jamais, isso os nossos professores também falam, nós nunca vamos dizer para a paciente que ela tem um lábio assim ou tal, porque a gente pode fazer um trauma numa coisa que ela não, para ela não tinha importância. Mas dá para a gente avaliar com um olhar diferente, sem dúvida nenhuma. Tem E muita. pode falar, doutora, não quero te Não, é interromper. que, por exemplo, tem muita paciente assim que práticas antigas, por exemplo, que se fazia episiotomia nos partos vaginais em todas as pacientes. Tem gente que ficou
com uma sequela cicatricial horrível, tá? Então, assim, que a vida inteira, depois que você ganhou um bebê, tu não consegue mais ter relação. Porque dói, porque fez uma... Então, tu vê quanta coisa a gente pode abordar. Além da questão estética, né, Lana, que realmente, assim, nós temos muitas opções, a gente também tem a questão funcional, porque os aparelhos que a gente usa, né, eu e as minhas colegas, a gente acabou se encantando com a questão do ultrassom, tá? Nós trabalhamos com o HIFU, até um dia, se tu quiseres, eu posso a gente conversar bem bacana sobre isso, que nós temos as Quero opções de sim. laser. Quero, Isso, vou e a deixar gente tem anotado opção, aqui já para a gente falar disso. ótimo. E porque tu pode ter várias radiações, você pode ter várias formas de tratamento, como laser, ultrassom microfocado. Então, a gente tem aparelhagens que podem contribuir. O objetivo delas é melhorar o trofismo. Você imagina uma paciente menopausada há muitos anos, com uma vagina seca, às vezes com uma episiotomia que está com uma retração, tu poder dar a liberdade para ela de melhorar a questão de colágeno, melhorar a questão da atrofia, né? Melhorar a questão de lubrificação. E o diferencial da parte do HIFU, que é o que a gente acabou se dedicando mais, é que ele é a única radiação que a gente consegue atuar na musculatura. Então, como consequência, a gente tem visto cada vez mais, inclusive, melhoras de incontinência urinária, né, sem a gente precisar entrar na cirurgia, ir para o bloco cirúrgico, entendeu? Incontinências fecais, né, constipação, então tem muita coisa que pode melhorar. De E eu qualquer maneira, achei ótimo você falar isso, doutora, porque o laser, ele ficou famoso, né? Que ele foi o primeiro e tal, e exato, ficou famosão e todo mundo fala só que quer fazer laser. Mas existem exato. inúmeras tecnologias e, na verdade, eu acho que a paciente tem que procurar um médico que tenha o conhecimento para trazer função e estética, de repente, de novo para essa paciente. Qual o equipamento que vai ser usado não importa muito, né? Porque eles têm o mesmo objetivo, não é isso? Exato, é Eu te verdade. cortei, O desculpa, pode falar. diferencial não tem problema. Não, o diferencial, Ana, do laser para o ultrassom microfocado nada mais é que a abrangência, né? O laser você consegue, não consegue a mesma penetração do que Então, para casos mais funcionais, a gente acaba tendo uma resposta daqui a pouco melhor. E vai chegar ao ponto que o ideal, eu digo, o melhor dos mundos é a combinação de técnicas, né? Às vezes você vai, na mesma paciente, propor um protocolo, e acho que esse é o grande diferencial. Por isso que eu também estou estudando, fazendo pós-graduação, para justamente, assim, individualizar cada paciente dentro da sua queixa, do seu caso, do que ela pretende, né? E realmente, assim, a associação de técnicas é o ideal, mas também nem sempre a gente consegue ser maravilhoso em tudo. Então, vai ter algumas coisas que a gente vai acabar, talvez, tendo uma abordagem diferente, porque a gente vai estar, por exemplo, se eu vou te dizer, Lana, eu tenho horror a fazer videolaparoscopia, mas eu tenho loucura por fazer vaginal. Então, é isso, a gente não consegue estar sempre fazendo bem tudo que a gente quer. Nem é esse o propósito. E assim, eu acho que o grande lance disso, né, doutora, é dar opções de tratamento, né, para coisas que não tinham antes, individualizar realmente o tratamento, né? Porque o medicamento, por exemplo, ele é o mesmo para todo mundo. E cada organismo tem a sua particularidade, né? Então eu acho isso uma magia maravilhosa de poder realmente tratar aquela paciente na necessidade dela. Você até falou da vulva, que eu acho legal. Tem um quadro, mulher, você que está assistindo aqui, se você jogar na internet lá, quadro das vulvas, tem mais de 400 tipos. Não tem uma vulva certa, né, doutora? Não existe o padrão de beleza da vulva, não é isso. É a vulva que te incomoda, né? Que a gente que dá para ser melhorado. Mas essa individualização de tratamento eu acho tão bacana, e é por isso que eu trago médicos como você aqui para ter oportunidade de falar para as pacientes que
Não precisa mais sofrer com uma perda urinária, com uma relação sexual dolorida, com uma pepeca que você não gosta, né? Que você não gosta de olhar de repente. Então eu acho isso muito mágico, assim. Por isso que eu gosto de evidenciar profissionais como você que sabem manejar isso para cuidar melhor das mulheres, porque como você falou, né, doutora Carol, são tantas demandas. Aquela pessoa lá que queimou o sutiã, eu sei que a intenção foi boa, mas ela não sabia o que ia virar depois, né? Verdade. Intenção até boa, né, mas não dá. E me fala uma coisa, mudar da ginecologia tradicional para essa ginecologia que você faz hoje, que eu acho que não é nem regenerativa, eu acho que ela é. Eu não sei se a palavra é integrativa, mas eu vejo que você faz uma ginecologia que enxerga a paciente como um todo. Não é só o Papa Sim. Nicolau, o exame de sangue, nada disso. Qual que é o nome Não, que a gente não. dá para isso? É integrativo, pode ser. Integrativa? Tá. Como Uhum. é que foi essa mudança? Porque você precisou empreender, você precisou fazer coisas que não eram do seu dia a dia. Então eu quero saber como é que foi isso e se quais as dificuldades que você enfrentou, como é que foi isso? Olha, Lana, eu vou te ser bem franca, e isso eu falo para todo mundo, e acho que, assim, colegas, principalmente médicos, que vão, talvez, ver a nossa imagem. Peraí que eu acho que eu tô meio tortinha aqui. Tô melhor Tá assim? ótima, tá ótima. Tá. O grande problema, isso eu bato sempre na tecla, é que como médicos, podemos ser bons médicos, mas somos péssimos gestores e administradores. Tanto dos nossos consultórios quanto da nossa casa, porque o que que a gente aprendeu? Trabalhar, 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 conseguir juntar um dinheiro para poder sustentar a tua família, trabalhar. Mas a gente não tem o olhar gestor. E isso é uma das coisas que mais me afetaram, porque a gente pode, para tu chegar ao ponto de aprender que você pode, muitas vezes, com muito menos trabalho, tendo uma agenda funcional, né, doutora Lana? Tendo uma agenda funcional da qual você pode também conseguir equilibrar muito mais a tua vida, tanto dentro quanto fora da tua profissão. Então, regra número 1 para quem quer empreender, tá? Primeira coisa, principalmente profissionais da saúde, aprendam gestão, tá? Ah, mas eu sei que quanto ganho. Não, não é isso. Você tem que aprender tudo. Você tem que dominar todas as coisas dentro do teu e aproveitar essa aprendizagem da gestão também para fazer na tua casa. Então, assim, eu busquei, eu tinha começado essa pós-graduação que eu fiz em gestão da área da saúde, era voltada para a questão hospitalar, mas aí você já começa a pegar né, ter um know-how, e realmente depois que a gente começa a estudar a questão de gestão é apaixonante, tá? Eu vou dizer isso para vocês. Aí eu tive a possibilidade, então, de fazer uma coisa mais individualizada com a Lana, tá? Que foi a Lana também foi importantíssimo. E aí eu tinha vergonha. Aí tu começa a aprender, ter vergonha do quê? Que tu paga para trabalhar. E isso eu nunca tinha percebido em 20 anos da minha vida, né? Não, mas peraí um pouquinho. A gente começa a fazer conta, fluxo de caixa, né? Gestão de pessoas é colocar as pessoas certas nos lugares certos na tua vida para que as coisas fluam melhor. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, tanto que assim, essa questão de ginecologia regenerativa que eu estou fazendo pós, a gente está montando uma clínica física, tá? Então, nós estamos no processo. Depois que você aprende gestão, a coisa fica bem diferente do que você simplesmente abrir um consultório, ter um alvará e baixar a cabeça e trabalhar. Não, você tem que saber o perfil do teu cliente, você tem que saber, né, quais as pessoas para te assessorar, você tem que saber qual a função que elas têm que ter dentro desse processo. Então, assim, as pessoas têm que ter clareza dentro de toda a organização, o que eles competem, né? Quando você tem sócios, deixar claro, explícito qual é o papel principal de cada um dentro dessa vida, dessa jornada nova. E realmente, assim, como o meu objetivo era, não, eu preciso mudar desse jeito aqui, não dá, porque o meu desgaste no trabalho
é enorme e eu quero casar a minha vida particular. E eu tenho, que nem eu te falei, são 20 anos que eu trabalho, eu tenho uma clientela, graças a Deus, muito bacana, eu tenho uma liberdade muito boa de falar com as minhas pacientes, já que são pacientes que, nossa, a gente tem um relacionamento, eu nem chamo de paciente, eu chamo das minhas amigas, minhas gurias, minhas amigas. Então, assim, eu sei que eu posso melhorar cada vez mais a qualidade de vida delas e também aproveitar e melhorar a minha, né, Lana? Porque a ginecologia regenerativa te permite isso. Você vai usar o teu tempo de uma forma que você consiga melhorar essa paciente, trabalhar com calma, fazer o protocolo individualizado, entendeu? Então, é esse o meu objetivo. Mas não tem como abrir, hoje em dia é impraticável você não saber sobre os valores, não saber sobre a gestão do teu consultório. Sensacional. Ó, já estão me falando a hora aqui, mas eu queria perguntar mais duas coisas. Primeiro, o que melhorou efetivamente? Todos esses passos de mudança que você tem dado, o que mudou de forma prática na sua vida particular e para suas pacientes? O que você acha que foi a Ó, grande mudança assim para todo mundo? isso. Eu acho que é a organização, principalmente no sentido de que a gente nunca tem, a gente está sempre, o médico reclama que não tem tempo. Mas se você sentar e te organizar dentro de uma agenda, de um fluxo, e delegar as funções certas para as pessoas certas, o mais importante é que você consegue, dentro daquele tempo que tu nunca acha que tu tens, a gente nunca acha que consegue e nunca tem tempo para nada, tu consegue te organizar. E isso é o que todo mundo teria que priorizar, porque nós temos que tentar ter um equilíbrio entre a tua profissão e realmente o teu lado pessoal, porque senão sempre vai ter um dos lados que vai fragilizar, né? E normalmente, infelizmente, fragiliza a parte pessoal. Então, Lana, eu vou te dizer assim, para as minhas pacientes, eu estou me sentindo mais tranquila, mais segura, né, de propor também novas práticas para elas. Dentro da minha casa, eu preciso, em função também do tratamento do meu marido, estar mais presente. Eu sinto que meu filho está mais tranquilo, que eu consigo aproveitar também. Faz pouco tempo que eu estou morando numa casa, eu não consigo aproveitar as coisas boas, conseguia. Então, eu acho que se, e realmente assim, a gente não precisa mudar, ai, porque eu quero o carro do ano, eu quero, sei lá, milhões de coisas. Eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que mudar para valorizar as pequenas coisas da vida que às vezes passam tão batido, né, Lana? Um abraço, poder assistir um filme abraçadinho com o meu filho, para mim é muito maior, vale muito mais do que qualquer coisa. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue equilibrar tua vida, isso eu falo para todo mundo, sabe? Tanto o pessoal quanto o profissional, esse seria o melhor dos mundos. E eu fico muito feliz, doutora Carol, acho que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né? A gente se conheceu na hora certa para Verdade. que você desse essa organizada, para ter tempo exatamente para isso que você está vivendo agora, que é um desafio, né? Uhum. E para finalizar, você falou aqui, ó, dica para quem está começando agora: aprenda a gestão, mais uma para os médicos que E estão estudar, começando agora e estudar. e E não, para não parar, não se conformar, tá? E uma das coisas, Lana, também, que eu sou muito prudente no sentido de profissionais, tá? Se você é um profissional humilde, que respeita o colega, que respeita o seu paciente, que não inventa a roda, que você não inventa tratamento que não tem, que você segue protocolos com seriedade, isso que vai te levar para o teu outro momento e tu vai ser sucesso em qualquer lugar que você vai estar. Comprometimento e estudar gestão. Bom, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Eu adorei o papo. Você não acredita que passou mais de meia hora? Eu nem vi. Ai, Lana, A tu gente me vai ter que fazer conhecendo, outro. sim, porque tu sabe que eu adoro bater papo. Ah, eu Gringa, né? também.
Ah, diga-se de passagem, a gente bate bastante papo, inclusive, né? Não pode se encontrar. Mas eu quero realmente fazer outro, doutora, porque eu quero começar daqui a um tempo fazer sobre tecnologias mesmo. Sabe? Ótimo. Então, você já está aqui anotadinha no Raifu. Mas eu quero te Uhum. agradecer demais pelo seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, pela sua confiança no meu trabalho, sempre comigo, pelo carinho, pelo bando de risada que a gente deu e as coisas tristes também que a gente já passou. Verdade. Adoro te encontrar nos lugares e eu sou muito feliz, muito abençoada mesmo. Acho que eu já te falei isso, eu sou uma pessoa muito abençoada, sabe? Porque Uhum. perto de mim só tem gente boa. E graças a Deus eu encontro pessoas como você. Então, eu te falei há algum tempo, é daqui para a vida. Muito, muito obrigada por estar aqui e por ter essa generosidade de compartilhar tanto conhecimento, né? Tanto cuidado. Só flores pra você. Obrigada de coração. É uma honra ter você na minha vida, tá? Muito obrigada, Lana. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada a quem vai assistir. Eu espero ter acendido assim, uma luzinha em quem está com vontade de empreender, em quem está com vontade de ser cada vez melhor. E conta comigo sempre, Lana, porque é aquilo, né? É a energia que atrai as energias. Então, na nossa vida, nada acontece por acaso, é nesse sentido. Graças a Deus. E para Gratidão. você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado esse papo delícia e a gente se vê no próximo LanaCast. Um beijo.